Olá, bendito! Neste capítulo, Isaías profetiza que entre as consequências diretas das vitórias de Ciro estaria a queda dos ídolos da Babilônia. Deus menciona os nomes desses ídolos e diz como eles e seus adoradores idólatras seriam humilhados. Bel e Nebo eram os nomes desses ídolos, sendo que Bel é a forma babilônica do hebraico Baal, que significa Senhor. Era um nome genérico aplicável a qualquer divindade, assim como Deus é para nós. Ele era o protetor da cidade da Babilônia e o principal deus doméstico dos babilônios. Quando usado com um nome próprio, geralmente era chamado de Bel-Merodach ou Marduk, assim como o Deus de Israel é chamado de Iavé. Nebo era filho de Merodach. Através de seus sacerdotes, ele pronunciava as falsas profecias das coisas futuras. Ele também era considerado o inventor da escrita. Deus diz que Bel e Nebo se curvam, se abaixam. Isso significava cair prostrado. No capítulo passado, Deus declarou que todo joelho se dobraria diante dele. E aqui ele retrata os deuses da Grande Babilônia se curvando em humilhação. Naquela época, era costume dos conquistadores levar embora das cidades conquistadas tudo o que era de valor, para mostrar a sua supremacia. E a indicação mais esplêndida da sua vitória era levar os deuses que as nações vencidas adoravam. Como eram de ouro e prata, os medos e persas, sob o comando de Ciro, levariam os deuses da Babilônia para o cativeiro, acompanhados dos seus sacerdotes, seus príncipes e, claro, os seus adoradores. Essa foi uma maneira muito marcante e impressionante de Isaías predizer que a cidade da Babilônia seria destruída. Em vez de empregar a linguagem direta da profecia, ele retratou os animais e as carroças carregadas de deuses capturados, avançando lentamente para uma terra distante. Dessa visão dos deuses cativos, o Senhor agora se volta para o seu povo, falando palavras de grande ternura e carinho para levá-los a confiar nele como seu pai e amigo. Os falsos deuses precisavam ser carregados, mas com Iavé era diferente. Ele é quem carregava o seu povo. Ele os havia carregado desde antes do seu nascimento e ele prometia continuar a carregá-los até o fim. Este é o mesmo cuidado paterno mencionado por Jesus. Esses versículos nos ensinam que o povo de Deus não deve temer o falso poder dos ídolos. Tudo aquilo em que os homens ímpios se apegam como fonte de segurança e de felicidade será incapaz de salvá-los da morte e do inferno. Já o Deus verdadeiro nunca falhará com seus adoradores. A história da vida de cada cristão é uma espécie de resumo da história de Israel. Nossa vida espiritual é sustentada pela graça de Deus, tanto quanto nossa vida natural pela sua providência. E Deus nunca nos deixará. Da infância à velhice, Ele sempre será o mesmo. Ele nos sustentará e finalmente nos levará para estar com Ele para sempre. Nos versículos 5 a 7, Isaías novamente expõe a irônica loucura da idolatria. Muito dinheiro e atenção eram e ainda são dados à produção e ao cuidado dos ídolos. No entanto, eles não podiam, e até hoje não podem, responder nem livrar os seus adoradores dos seus problemas. Podemos ganhar ânimo e coragem quando nos dispomos a lembrar das coisas que Deus já fez por nós. Ele conhece o fim desde o princípio, porque Ele é onisciente. Além disso, suas obras e planos nunca falham, porque sua vontade sempre prevalecerá. Deus não está apenas observando todo o desfile da história, Ele está dirigindo o desfile. Nos versículos 11 a 13, temos outra referência a Ciro. O povo de Deus precisava lembrar que Deus sempre teria um libertador para o seu povo, mesmo que ele tivesse que encontrar um entre os reis pagãos.
O povo de Deus precisava lembrar que o tempo de Deus é sempre preciso e sábio. Quando somos obstinados de coração, precisamos ouvir o Senhor e lembrar que Ele nunca atrasa. Deus sempre tem seu libertador e sempre sabe exatamente quando trazer o livramento. Na continuação, o Senhor fala sobre a queda da Babilônia, usando a imagem ousada de uma jovem rica, fútil e sensual, que é feita prisioneira e é condenada ao estado desprezível de uma escrava. Mas sobre isso nós falaremos amanhã, aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!